Bom dia, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Camila Barros e está começando o Veja Mercado desta sexta-feira, 14 de fevereiro. Aqui você fica por dentro dos principais assuntos da economia no Brasil e no mundo, no nosso programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira pela manhã, no YouTube, nas redes sociais de Veja, na plataforma de streaming gratuita de Veja, o Veja Mais, e depois em formato de podcast no Spotify. Então vamos lá, as principais notícias desta manhã. Hoje cedo, o IBGE divulgou a PNAD contínua trimestral, com dados do mercado de trabalho referentes a outubro, novembro e dezembro de 2024. A taxa de desocupação no quarto trimestre ficou em 6,2%, praticamente estável em relação ao trimestre anterior, que registrou 6,4%, e com queda de 1,2 ponto percentual na comparação com o mesmo período de 2023, quando era de 7,4%. A redução do desemprego foi generalizada aqui no Brasil. Em 2024, 14 das 27 unidades da federação registraram a menor taxa da série histórica da pesquisa. No Brasil, como um todo, a média anual do desemprego foi de 6,6%, a mais baixa desde o início da série histórica em 2012. O recorde anterior era de 2014, quando o índice ficou em 7%. Mudando de assunto, também hoje mais cedo, o presidente Lula deu entrevista à Rádio Clube do Pará. Lá ele afirmou que, caso os Estados Unidos taxem o aço brasileiro, o Brasil vai tomar medidas comerciais em resposta e poderá, inclusive, levar o caso à Organização Mundial do Comércio. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, formalizou o plano dele de implementar tarifas recíprocas nas relações comerciais com os países. Na prática, isso significa que os Estados Unidos vão igualar a taxa de importação deles com a taxa cobrada por outros países sobre os produtos americanos. O memorando assinado pelo Trump estabelece as diretrizes para essa política, que deve entrar em vigor no início de abril. Após o anúncio, os mercados internacionais reagiram com alívio. Eles avaliaram que a proposta foi amenizada, que ainda há margem para negociação antes do final do prazo. O mercado, no entanto, segue acompanhando o desdobramento dessas medidas e teme que o início de uma guerra comercial entre os países possa mudar aí a relação comercial no mundo. A presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, declarou hoje que, se o Trump realmente adotar essa política, a União Europeia vai responder e classificou a medida como um passo na direção errada. O Trump tem reforçado sua agenda protecionista nos Estados Unidos nas últimas semanas. Até agora, ele já anunciou tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio importados, e a partir de março vai começar essa medida. E ele também anunciou uma sobretaxa de 10% para todos os produtos importados para os Estados Unidos, vindos da China. Essas foram as principais notícias da economia nesta manhã. Antes da gente encerrar, vamos dar um giro no nosso site de Veja Negócios, ver o que está acontecendo, as notícias mais recentes desta manhã. A gente tem por aqui na nossa manchete que o Lula diz que a Marina nunca será contra a exploração da foz do Amazonas, uma notícia aqui dada pela nossa repórter Camila Patti. É uma questão envolvendo a margem equatorial, uma região de muito interesse para o governo federal e para a Petrobras, porque ela é chamada de um novo pré-sal, né? Estima-se que, a Camila Patti conta aqui, estima-se que possa conter reservas de até 30 bilhões de barris de petróleo. Mas essa região tem encontrado dificuldades para ser explorada pela Petrobras por questões ambientais. O IBAMA, por enquanto, não autorizou que essa região seja explorada pela estatal. Então, existe essa queda de braço atualmente entre o governo federal e o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente. E o Lula veio, então, a público para defender a Marina Silva. Aqui na nossa manchete, o que mais temos por aqui? Com o Imposto ou Sem, como funciona a mordida do leão na renda fixa, da nossa editora de finanças, a Juliana Machado. Ela conta aqui no Veja Seu Bolso, nosso programa semanal, que vai também para o streaming da Veja, ou Veja Mais, e no canal do YouTube. Então, ela analisa com o Guilherme Almeida, chefe de renda variável da Suno, as principais oportunidades aí na renda fixa.
Que mais? A gente tem aqui do Radar, o Diego de Jimenez conta que a Argentina tem a menor inflação em 5 anos, mas ainda assim é uma inflação 14 vezes maior do que a do Brasil. Aqui da notícia que a gente tratou agora mais cedo sobre as tarifas recíprocas assinadas pelo Trump, o Márcio Giuliboni, então, dá para a gente a íntegra da decisão aqui no nosso site. E que o Trump pede, então, para que os secretários envolvidos no comércio exterior dos Estados Unidos possam analisar melhor a relação comercial entre os Estados Unidos e os outros países, dizendo que a economia dos Estados Unidos se mantém mais aberta para as outras economias do que as outras economias estão abertas para os Estados Unidos. Então, esse é o argumento principal aí do presidente Donald Trump. E a gente tem outras notícias aqui. No nosso site de Veja Negócios, temos radar econômico, finanças, negócios, sustentabilidade. A gente já vai atualizando ao longo do dia. Recomendo que você se mantenha informado com a gente, entrando por lá. E é isso, a gente termina aqui por hoje. Amanhã, claro, tem mais. Eu agradeço muito a sua audiência e lembro que o nosso programa é patrocinado pela JHSF. Muito obrigada e até amanhã.